Eu acho que existia uma dúvida muito honesta sobre se o Christopher Nolan conseguiria adaptar a Odisseia, né? Quando ele anunciou que ele faria o filme, teve muito meme falando de, nossa, ele vai ter que achar monstros de verdade porque ele não gosta de CGI. Pô, é um cara que é muito do sombrio e realista, como é que ele vai adaptar uma história de fantasia, né? Porque a Odisseia é um livro, um poema épico de fantasia sobre mitologia grega. Então, como isso faria sentido nas mãos do Christopher Nolan, ainda que a gente saiba que não existe outro diretor hoje em Hollywood que consiga bater no peito e sustentar uma obra que ela faça jus à grandiosidade do texto de Odisseia. Então houve essa dúvida que eu acho que é muito válida, só que agora que o filme está disponível para assistir, que a gente pode ver, pode julgar o trabalho do Christopher Nolan, fica muito claro como ele não é apenas um diretor que ele tinha um olhar muito interessante para trazer para Odisseia, como é um diretor que no seu 13º longa, ele tá conseguindo surpreender. Ele trouxe um filme que ele não apenas lida muito bem com tudo que o Nolan já faz bem na filmografia dele, né? Tudo que o Nolan já tem como características positivas que fazem ele ser um desses diretores muito queridinhos do público, mas ele também é um diretor que ele sabe lidar, está conseguindo deixar algumas limitações dele para trás, né? Então ele faz um filme que faz muito jus, ao meu ver, ao que é o poema, ao mesmo tempo que ele faz uma obra que ela é grandiosa, que ela incorpora muito bem elementos de cinema fantástico, elementos do cinema de terror, e ainda por cima resgata um tom de grandiosidade, um tom de épico que eu sinto que o cinema de Hollywood perdeu, né? Que é uma coisa que tá muito ali visível, muito claro na nossa cabeça quando a gente para pra pensar em obras dos anos 40, 50, 60, sei lá, filmes como Lawrence da Arábia, Ben-Hur, Os Dez Mandamentos, que são filmes que se provaram no teste do tempo, mas que hoje em dia parece que Hollywood não consegue fazer esse grande filme-evento de um épico se ele não for, por exemplo, um filme de super-heróis, que também é algo muito nichado, muito ali, fica meio que preso para um público muito específico depois de um tempo. E aí o Nolan vem, como esse grande diretor de Hollywood dos dias de hoje, e ele apresenta essa versão de A Odisseia, que não só, como eu falei, é uma versão que faz jus ao texto, mas traz elementos muito interessantes. Eu gosto muito de ver no filme impresso o DNA dele enquanto diretor, né, da autoria dele ali, do estilo da fotografia, do estilo da trilha sonora, o jeito como ele dirige os atores, mas também é um filme que ele não nega o elemento fantástico, ainda que ele traga esse elemento fantástico muito através da perspectiva do Nolan, né? Que é uma perspectiva muitas vezes um pouco mais racional, um pouco mais pé no chão. Eu posso dar de exemplo, por exemplo, logo no começo do filme, tá? Primeiro momento do filme, tá? Não é spoiler nenhum. Que também é a adaptação ali certinha do primeiro canto do poema, que é quando o Telêmaco, que é o filho de Odisseu, né? O Telêmaco que é aqui interpretado pelo Tom Holland, ele fala com Atena. E ali Atena dá umas instruções para ele de como ele pode tentar achar Odisseu, como ele pode tentar achar um paradeiro para Odisseu. No poema, a gente sabe que ele está falando com Atena, né? A Atena chega até ele, transfigurada, como um homem velho, e ele fala com ela sem necessariamente saber que é Atena, mas para nós sabemos que é Atena. O filme tira um pouco disso, né? Tira um pouco desse lado mais fantástico, mas coloca ali num diálogo onde ele fala para esse velho que ele tem um olhar sábio tais quais os olhos de Atena. Então fica uma questão, será que aquele homem ali no filme, ele também é Atena? Ou ele é só um homem que está falando uma informação importante para o Telêmaco? Ou ele é Atena, só que o Nolan achou um jeito de mostrar os deuses diante dos olhos dos homens, sabe? É algo que fica dúbio, fica meio ambíguo, mas funciona, porque ele sugere um elemento fantástico sem necessariamente confirmar, mas também sem negar a fantasia, ainda que em outros momentos de A Odisseia vá direto para esse lado mais fantástico, né? Como por exemplo na cena do Cíclope. É muito legal ver o Nolan trazendo isso, abraçando esse lado fantástico, algo que inclusive eu acho que ele devia muito ter feito ali no Batman. Agora que eu vi A Odisseia, fico pensando como a trilogia dele poderia ter sido ainda melhor se ele tivesse dado mais um passinho em direção aos elementos fantásticos ali, porque em A Odisseia funcionou muitíssimo bem. É muito legal a gente ver essa visão do Nolan para esse filme, porque claramente ele consegue imprimir o estilo dele. Eu acho que a direção de atores dele, por exemplo, é muito característica, a forma como ele traz o elenco, e é um elencão, tá? Desde os nomes principais ali, o Matt Damon, que é o Odisseu, Anne Hathaway, o Tom Holland, a Zendaya, o Robert Pattinson, até os atores que estão em papéis menores, eles têm ali uma presença que é muito tradicional dos filmes do Nolan, né? A forma como ele brinca com a presença dos atores, até com o imaginário que a gente tem de cada ator. Não é à toa que o Matt Damon, pra mim, eu acho que ele, como Odisseu, coroa um meme que é muito antigo, que ele tá sempre perdido, né? Hollywood tem sempre que trazer o Matt Damon de volta, né? No Resgate do Soldado Ryan, no Perdido em Marte, no próprio Interestelar, que é do Nolan. E agora a gente tem a história que coroa esse meme
já que a Odisseia é a história de um homem tentando voltar para casa, né? De Odisseu, que se perdeu tentando voltar para casa. Ele foi embora para a Guerra de Troia e ele nunca mais retornou, e aí é interpretado pelo Matt Damon, que tá excelente no papel. Acho que o Matt Damon ele traz uma fragilidade que ao mesmo tempo combina com uma presença de força, sabe? Ele é aquele homem admirável, é aquele homem que ele é muito sábio, ele é muito forte. Ele é quase que o estereótipo do guerreiro, né? Na sua presença, na forma como ele aparece. Principalmente quando a gente pensa no guerreiro grego. Só que ele também tem uma fragilidade ali, uma vulnerabilidade que o Matt Damon consegue trazer muito bem. Eu acho que o Matt Damon é um ótimo ator, mas nem sempre ele consegue mostrar isso. E aqui ele consegue trazer não só esse lado do herói de ação, como também desse lado mais vulnerável. Ele tem uma atuação muito delicada em vários momentos que eu acho que funciona muito bem para mostrar até mesmo como a mente de Odisseu se fragmentou, né? Por que ele não voltou para casa ainda? Existe esse motivo, isso está estabelecido ali no poema, isso está estabelecido no filme, e o Matt Damon acaba conseguindo transbordar isso de uma forma muito legal, ali pelo olhar, pela forma como ele se comporta, como ele se porta ali. E eu acho que também muito disso tem a ver com a direção de atores do Christopher Nolan. E que, por sinal, funciona muito bem pela forma como o Nolan ele desenha o roteiro de Odisseia, né? O roteiro dele parece meio que uma boneca russa, que é aquelas bonecas que se abre e tem uma outra boneca dentro, né? Então ela começa ali com um foco no Telêmaco, que é o filho de Odisseu. A gente tem ali a introdução do filme, e isso vai se abrir para onde está de fato Odisseu. E a partir de onde está Odisseu, a gente abre novamente para uma lógica de flashbacks recontando os feitos de Odisseu na guerra e também as aventuras que ele tem ali quando ele está tentando voltar para casa. Então a gente tem quase que um roteiro que vai abrindo várias ideias, né, dentro de outra, para poder contar o que ele quer contar. Então ele meio que retrocede. Em vários momentos a gente está vendo as memórias de Odisseu em Troia, depois a gente volta para onde Odisseu está, depois a gente abre de novo para outra memória de Odisseu, e enquanto isso também o filme vai voltando ali para mostrar a jornada paralela do Telêmaco, tentando achar informações, né, tentando encontrar algo ali para entender o paradeiro do próprio pai. E justamente por causa dessa lógica até de trazer as memórias fragmentadas de um homem que está vulnerável, que o Nolan consegue abraçar a fantasia de uma forma tão natural, a meu ver. Porque ele traz a fantasia dessa forma muito ambígua em todo momento, né? Em todo momento parece que a gente está vendo um conto que está sendo falado, e isso permite, por exemplo, mentiras, permite que as coisas sejam um pouco mais aumentadas, mas ao mesmo tempo funciona porque a gente sabe que tudo ali é um conto de uma mitologia grega. Então os elementos mais fantasiosos fazem sentido, são cabíveis dentro dessa história. E ainda que o Nolan não necessariamente abrace completamente, porque tudo pode ser apenas uma memória enganosa ali de Odisseu, funciona muito bem para trazer esse elemento fantástico pro filme. Inclusive, é um filme que me faz pensar muito em como eu queria tanto que o Nolan fizesse logo um filme de terror, porque os elementos que ele traz ali, a sequência do Cíclope, ela é sensacional. Ela é incrivelmente claustrofóbica, ela é incrivelmente angustiante, né? A própria figura do Cíclope, ela é uma figura muito genuinamente assustadora, ao meu ver, mas a cena da Circe, nossa, eu tava muito ansioso para ver a cena da Circe, e eu não imaginava que eu ia ver algo ali que é um terror corporal. É uma cena incrivelmente assustadora, de verdade, assim, é uma cena que ela é, você quer tentar desviar o olhar, mas ao mesmo tempo é tão grotescamente fascinante que você fica preso naquela cena. Cara, o Nolan, no dia que ele decidir fazer um filme de terror, se ele vier nessa pegada, tem tudo pra ser um filmaço também. Tem tudo pra ser um filme tão interessante quanto é a filmografia dele até agora. E se você tá curtindo esse vídeo, mas ainda não tá inscrito no canal, já aproveita pra se inscrever pra não perder mais nada. Ainda vamos falar mais de Odisseia aqui nesse canal. Se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de filmes aqui no YouTube. Já aproveita para também deixar aquele like se estiver curtindo, e te convido também para comentar sobre a Odisseia. Se você ainda não viu o filme, comenta o que você espera, né? Comenta como tá a sua expectativa. Mas se você já viu, comenta o que você achou, se você curtiu, se você não curtiu. Só dá uma maneirada nos spoilers, porque a gente ainda vai ter outro conteúdo com spoilers do filme, né? Onde eu vou me adentrar mais na história. Então vamos deixar os comentários com spoilers para esse vídeo. Por enquanto eu quero apenas saber se você gostou ou não gostou. Mas bora aí continuar falando de A Odisseia de Christopher Nolan, um filme que me surpreendeu muito por ver como Nolan ele conseguiu se permitir guiar pelo emocional, sabe? Assim, é um filme que ele é um filme muito de emoção. Eu critico muito Interstellar, por exemplo, do Nolan, porque eu sinto que é um filme que ele precisava de um toque mais emocional que o Nolan não conseguiu colocar, mas em Odisseia eu sinto que ele já vai para um lado mais emocional
sim, ele consegue abraçar isso e não é à toa que ele conseguiu até me deixar emocionado num determinado momento. Eu chorei com o filme de Christopher Nolan, nunca tinha acontecido isso. Eu não, já falei que eu não choro com o Interestelar, mas eu fiquei emocionado com o momentinho ali que tem em A Odisseia. Não vou entrar em detalhes, porque eu não quero falar exatamente qual é a cena aqui no vídeo sem spoilers, mas no outro vídeo eu vou comentar. E justamente pelo Nolan se deixar levar por esse lado mais emocional, que eu sinto que ele consegue quebrar algumas limitações, alguns problemas que ele tem que me incomodam em outros filmes, como por exemplo a lógica de você estar sempre se explicando demais, você está sempre ali com diálogos expositivos, você está sempre tentando racionalizar demais. Aqui não. Eu acho que o próprio Nolan se deixou levar pelo lado mais poético do texto, né? E ele acaba fazendo um filme que ele é muito poético também, de fato, né? Não apenas nos temas que ele traz ali, nas filosofias que ele se aprofunda, nas reflexões que ele faz dos personagens, mas até mesmo no desenvolvimento dos personagens, que todos são muito emocionais, ao meu ver, todos são muito passionais. Até mesmo os vilões ali, né? A gente tem o personagem do Antino, por exemplo, né? Do Robert Pattinson, que seria o maior vilão dessa história, que ele é um personagem incrivelmente passional na forma como ele age, e tá sempre ali muito cheio de paixão nas suas decisões, na forma como ele se porta, na forma como ele exerce a sua presença, mas até outros personagens mais míticos, como a Calypso, interpretada pela Charlize Theron, também tem um quê de humanidade que cai muito bem. Eu acho que inclusive na própria Athena, que é interpretada pela Zendaya, também esse lado mais humano, que faz todo sentido ao final do filme, quando a gente chega ao final do filme e a gente entende a escolha da Zendaya para a deusa Athena, cara, é tão bonito, é tão poético, a gente enxerga ali um lado que não só humaniza a figura divina, mas também trabalha os humanos num ponto muito emocional, muito realmente assim, que os personagens do Nolan, muitas vezes, eles parecem demasiadamente pensados, roteirizados, ficcionais. E aqui não, aqui a gente tem um lado muito humanizado nas figuras, todas as figuras que aparecem em Odisseia, né? Cada personagem ali tem muito um lado humano, para o lado bom e para o lado ruim. Isso é muito forte. Isso faz com que a relação que a gente nutre com o filme enquanto espectadores seja diferente do que a gente tem com as outras obras do Christopher Nolan. E é também o que permite que a jornada, tanto a jornada de Odisseu quanto a jornada de Telêmaco, sejam jornadas muito emocionais, né? A gente acaba não apenas se interessando por elas porque elas são histórias interessantes de serem contadas, né, de serem passadas, mas porque a gente efetivamente está envolvido com aqueles personagens. E isso não é algo tão comum assim nas histórias do Nolan. E até tem a ver com o que eu falei do Matt Damon ser um ator muito bom e ter uma entrega muito interessante, porque a gente tem, por exemplo, momentos ali onde essa entrega emocional ela é muito necessária. Tem um momento onde o Odisseu, ele já mais próximo ao final do filme, ele se entrega aos sentimentos dele, né? Ele se entrega ali à própria vulnerabilidade, aos conflitos internos que ele estava sentindo. Cara, é um dos melhores momentos do filme. E é um momento muito emocionante, é um momento excepcional. Acho que na própria filmografia do Christopher Nolan, não apenas nesse filme, mas dentro de toda a filmografia, é um momento que se destaca pra caramba, sabe? E por isso mesmo que eu acho que esse é um filme que é um ótimo passo a ser dado após Oppenheimer, né? Um filme que ele é mais burocrático, um filme que ele é mais frio, mas que ele tem também um lado que consiga envolver, enquanto aqui é um filme que ele é completamente diferente. É um filme que ele tem um contraste muito alto com Oppenheimer. Se ele já é um filme que contrasta com a filmografia do Nolan no geral, ele contrasta ainda mais com Oppenheimer, o que mostra que não é apenas um filme muito único dentro da filmografia do diretor, mas mostra como Nolan manda muito bem enquanto diretor de cinema, né? Porque ele não apenas domina muito a narrativa em um filme como Oppenheimer, que é mais burocrático, que é mais frio, que é mais pensadinho, mas também em filmes como A Odisseia, que é um filme muito emocional, que é um filme muito passional, que tem essa narrativa que é muito humana, né? Um filme onde deuses são humanizados, enquanto em Oppenheimer a gente tem humanos colocados ali quase numa posição divina, né? Quase uma coisa elevada ao restante da humanidade. Então, são filmes que se contrastam, mas são filmes igualmente excelentes, eu acho que funcionam muito bem e mostra como Nolan é um diretor excepcional quando a gente para pra pensar realmente não apenas na forma como ele pensa os filmes dele, mas como um contador de histórias de fato. Aqui ele se destaca muito como esse bom contador de histórias. E eu acho que se A Odisseia ainda não é um filme perfeito, ele não é um filme irretocável, é justamente porque já próximo ao final o Nolan ele acaba se apressando um pouco ali, a parte do clímax, que é um clímax muito forte, eu acho que ele é um tanto apressado e justamente faz com que a sequência final e os últimos momentos do filme que soam como um epílogo não tenham o mesmo impacto emocional que o restante do filme. Eu acho que a Odisseia segue numa crescente sentimental, emocional bem interessante, de forma que
Já próximo ao clímax, ele consegue se conectar completamente com o espectador, pelo menos na minha experiência. Só que aí depois disso ele vai me perdendo um pouco, ele vai acabando que se apressa, porque ele precisa fechar. E aí eu não sei, eu sinto que o clímax, apesar de ser muito bom, ele já perde um pouco dessa conexão e o epílogo perde ainda mais. Então chega aquele ponto que eu tava completamente fechado, né, 100% conectado com a Odisseia, mas até ele acabar, eu me desconectei um pouco. Eu sinto que houve uma desconexão ali, mas não deixa de ser um filme excelente. Então, pra Odisseia, nota 9. Eu acho que a Odisseia definitivamente é o evento cinematográfico de 2026. Eu acho que é o grande lançamento que a gente tem aí. É um filme que ele faz muito jus ao imaginário que a gente tem de um poema épico. É um filme que faz muito jus e consegue superar o cinema, né, elevar o cinema do Christopher Nolan para um outro patamar. Apesar de eu não achar irretocável, eu estou apaixonado pelo filme, eu achei excelente e é por isso que eu ainda vou falar de Odisseia aqui no canal. Fiz um especial de Odisseia, então já falei um pouco do cinema do Christopher Nolan, né, do estilo do Christopher Nolan enquanto diretor. Também já ranqueei os filmes dele e tem mais outros vídeos por vir, então para não perder nada, já se inscreve aqui no canal. Mas por enquanto é isso, como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.